Hoje vamos estudar o capítulo 1, Aliança da Ciência e da Religião, no item 8. Lembrando que quem tiver interesse, nós estamos disponibilizando os exemplares do Evangelho, tá? Vocês podem chegar, pegar, folhear, adiantar-se ao estudo, se assim for da sua preferência. Vamos à leitura, então. Aliança da Ciência e da Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu, lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento, deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque, cada uma examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará, se quiserem resistir-lhe em lugar de a eles se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, queridos irmãos, após a leitura, nós vamos começar o estudo da noite. E para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, nós vamos convidar o nosso amigo Vicente Cardoso. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a este momento, a esta casa. As lições do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, nesse seu primeiro capítulo, uma série de considerações importantes
no tocante ao restante de todo o Evangelho. Então, para nós falarmos nesse capítulo 1, do item 8, da aliança da ciência e da religião, é falarmos realmente da doutrina espírita. Como foi dito inicialmente, de que a ciência e a religião são comparadas a duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo corporal, que é a ciência, a outra revela as leis do mundo moral. E, observando que ambas foram criadas por Deus, e tudo criado por Deus, se não é perfeito, pelo menos é perfectível. Mas tudo é perfeito. Agora, como Deus não poderia contradizer no ato da criação, a ciência e a religião são duas coisas muito úteis a todos nós, o espírito imortal. Agora, o que nós encontramos aí é a questão da negação uma da outra. A questão da incompatibilidade que houvera no passado entre a ciência e a religião é de que cada uma delas, analisando as coisas do seu ponto de vista exclusivista, cada uma acreditava que estava certa e a outra errada. Então, se fosse a negação uma da outra, necessariamente uma estava certa e a outra estava errada. Como a criação de Deus tudo está certo, a questão é o que nós vamos observar com vocês nessa noite. Nós sabemos que no passado a religião predominava. A palavra definitiva e única era da religião. Eu não vou nem falar das religiões, eu vou falar no singular, para ficar mais fácil. Com isso, a gente passa a observar que houve, num passado, um predomínio de uma religião que predominava e que queria mandar e comandar todos e tudo. A ciência ainda muito engatinhando no seu progresso, lá, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, a ciência nascedora na Grécia, a gente vai observar que muitos filósofos daquele tempo também eram verdadeiros cientistas. A ciência nasceu do princípio da observação de tudo em derredor de nós. O conhecimento humano, ele se dá através da relação do objeto e o sujeito. Nós somos o sujeito, o objeto. Tudo que está em derredor de nós é objeto. Nós somos seres subjetivos. O conhecimento, ele começa a partir da observação nossa do objeto, de tudo que está em torno de nós. Aí vem o conhecimento. E para conhecer as coisas em derredor de nós, nós utilizamos 5 sentidos físicos. A visão, através dos olhos, a audição, através do ouvido, o olfato, o paladar e o tato. 5 sentidos físicos nos permite conhecer tudo em derredor de nós. Isso inicialmente, porque nós temos um 6º sentido. Nós temos a PS, a chamada percepção extrasensorial, que vai além dos 5 sentidos normais. Mas hoje não vamos falar dela não. Então, através desses 5 sentidos normais, o homem desenvolveu o conhecimento. O homem começou a observar as coisas em derredor de si mesmo. Quando o homem olhava a própria natureza, ele o admirava. Ele questionava, o que é isto? O que eu estou vendo? Começou então a nascer o germe da filosofia. Mas o questionamento nosso sempre existiu, como existe até o presente momento.
Nós somos pessoas indagadoras, nós somos pessoas que queremos conhecer tudo em derredor de nós, só não queremos conhecer a nós mesmos. E nós temos uma dificuldade em conhecer a gente mesmo, porque quando a gente começa a conhecer a gente mesmo e vê o que nós somos, em algumas situações a gente tem medo. Mas eu estou isto? Aliás, eu nem sou, porque nós não somos. Nenhum de nós aqui é. Todos nós estamos. Somente Deus é. E nós estamos. E aí a gente começa a observar e ter medo de nós mesmos, na condição que nós nos encontramos. Mas aí então a gente vai buscar tudo fora da gente. É a relação do sujeito com o objeto. Veio o conhecimento. E o conhecimento partiu da observação unicamente material. Unicamente material. Essa foi uma fase muito embrionária do conhecimento. No capítulo 5 do livro A Gênese, de Allan Kardec, os chamados velhos sistemas do mundo, a gente vai encontrar os grandes precursores do conhecimento, da ciência. Eu vou citar unicamente um, chamado Cláudio Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu acreditava que a Terra era o centro do universo, que tudo girava em torno da Terra, o planeta Terra, porque o Sol, ele girava em torno da Terra. E aí, esse princípio, ele durou muitos séculos, e ele predominou, segundo a opinião da religião, porque houveram outras religiões sapienciais, outras religiões que não comungavam com essa ideia, do chamado sistema geocêntrico, o geocentrismo de Cláudio Ptolomeu. Mas acreditava ele, por quê? Ele observando que o Sol nascia numa linha do horizonte e se punha na outra linha do horizonte. Conclusão do Cláudio Ptolomeu. Bom, é o Sol, então, que gira em torno da Terra. Observando esse movimento, a conclusão dele foi, para ele, naquele momento ali, foi a melhor conclusão. Mas ainda não era a conclusão exata. E aí, Cláudio Ptolomeu criou o sistema geocêntrico. E esse sistema, ele foi trabalhado por Copérnico. Copérnico chegou e falou assim, não. A Terra não é o centro do universo. O Sol é o centro de um sistema solar e não do universo. Porque é a Terra que roda em torno do Sol. O Sol é estático para nós, mas ele tem movimento de rotação. Mas Nicolau Copérnico não sabia que a Terra, a sua rotação, ele não sabia que nós sabemos hoje que a Terra gira em torno do seu eixo 467 metros por segundo. Mas como ele não sabia, porque ele achava que a Terra estava parada, como nós estamos aqui agora. Vocês não são capazes de poder observar o movimento da Terra. Ela está girando 460 metros por segundo. A sua rotação é mais veloz do que o som, a velocidade do som, que propaga 340 metros por segundo. Mas nós estamos aqui. Acreditava então que a Terra não era esférica. Era uma tábua de moinho, era uma tábua redonda e reta, que lá na frente estava o fim do mundo. Se você fosse caminhando, chegar aí na beirada do mundo, pumba lá embaixo. Essa era a ideia antiga, mas valeu. Depois, então, começou a fazer as suas viagens marítimas e começou a observar que, além da linha do horizonte, o horizonte nunca que chegava. Alguém até falou assim, mas Deus errou tanto, nossa, no ato da criação. Mas por que Deus errou? É porque a gente vai caminhando na direção da linha do horizonte, e quanto mais a gente caminha na direção do horizonte, mais ela afasta da gente.
Mas aí também a filosofia veio responder, trazendo conhecimento científico, de que é para nós continuarmos caminhando. Porque se nós depararmos com o limite, o que há além do limite? Então, portanto, que para nós aqui é sempre caminhar à frente, porque caminhar à frente é o progresso. Progredir é caminhar à frente em qualquer direção. À frente, de lado, atrás. Agora, evoluir é caminhar à frente e acima. Então, a gente nem sempre evolui. A gente sempre progride. Porque evoluir é você caminhar à frente em qualquer direção e acima, tangenciando o fenômeno dos vetores na horizontal e na vertical. Você tem a hipotenusa, que é justamente a nossa evolução, que é um caminhar na linha reta. E aí, esses fenômenos todos ficaram muito pendentes, e a igreja tomou esses conhecimentos. A igreja acreditava de que a Terra era o centro do mundo, do universo, de que o Sol é que rodopiava em torno da Terra. E durou muito tempo. Mas Copérnico, muito contemporâneo de Galilei, lá no ano 1600 depois do Cristo, Galileu, tomando a teoria de Copérnico, disse de que a Terra não era o centro, que o Sol era o centro do sistema solar. Aí veio o sistema heliocêntrico, que é o Sol, centro, e a Terra girando em torno desse Sol. Mas nesse momento, a própria igreja, a própria religião predominante naquela época, condenou Galileu. E o condenou ferozmente, excomungando-o. Mas já havia martirizado, queimados, tantos outros grandes vultos do conhecimento humano. Galileu então disse que a Terra não era o centro, o Sol era o centro do sistema solar, e que também não era o centro do universo, como não é até o presente momento. A igreja então condenou o mesmo, excluindo ele do rol dos praticantes daquele momento religioso. E aí veio a essa exclusividade. De um lado, a igreja tentando predominar os seus conhecimentos, certo? Que não tinha conhecimento nenhum conhecimento. Porque até hoje a igreja nega a ciência, até hoje. Eu não vou citar aqui, certamente vocês estarão me observando, vão deduzir qual religião que eu estou citando aqui, que predominava e como hoje não mais predomina, não tem mais essa predominância. Pelo contrário, está perdendo a sua força. Então, a religião, analisando as coisas do seu ponto de vista exclusivista, negava a ciência. A ciência, não tendo o conhecimento abstrato das coisas, mas o conhecimento concreto, porque a ciência tem um conhecimento concreto. A religião partiu do conhecimento do abstrato. O que é o abstrato? É aquilo que você não alcança. É aquilo que você não consegue alcançar. É abstrato. Esse é o conhecimento das religiões, certo? E muitas delas hoje, certamente, já estão muito mais avançados em termos do conhecimento do concreto. Eu conversava com dois amigos antes. Existe um conceito chamado religião sapiencial, o vedismo. Os Vedantas eram uma cultura filosófica, que eu não vou chamar de religião, muito profunda, porque era um verdadeiro conceito filosófico científico de 6.500 anos antes do Cristo, e que nos trouxe grandes avanços para o conhecimento humano. Porque a cultura dos Vedantas se fundamentava numa cultura chamada Upanishads, que é uma cultura na Índia muito rica em conhecimentos espirituais. Mas foi nascer ali esse germe, esse princípio, certo? De um conceito filosófico mais científico do que
as outros segmentos filosóficos e religiosos. Aí, a vida toda houve essa luta, uma tentando desmentir a outra. E aí, o que aconteceu? Faltava alguma coisa que as pudesse unir. Faltasse alguma coisa que pudesse aproximá-las. E essa única coisa, ela só veio com o transcorrer dos tempos. Precisava então que as religiões viessem, que são escolas. Nós temos muitas escolas religiosas. Religiões oriundas de personas, de grandes personalidades, certo? Como, por exemplo, o próprio judaísmo, fundamentado em Abraão, em Moisés, isso, em uma série de outros profetas do Antigo Testamento. Veio o Cristo trazendo todas as comprovações de tudo aquilo que houvera ditado pelo judaísmo, mas complementando, dando um sentido mais racional, um sentido mais verdadeiro. Aí, Jesus, sabendo que naquele momento lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, nós não tínhamos ainda a capacidade intelectual para entender todo o seu ensinamento. E no Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 34 a 37, João coloca que Jesus promete o Paráclito, ele promete o Consolador, o Espírito de verdade. Ele disse, se me amais, guardai meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique convosco eternamente, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece, mas vós conhecereis, e este permanecerá convosco eternamente. Aí ele está prometendo o Consolador, o Espírito de verdade, que é passado 2000 anos depois, no século XIX, num continente europeu. Ali vai nascer uma doutrina através de todo um processo de observação criteriosa, de um processo de experimentação e de uma dedução lógica das consequências morais. O elo que faltava, a aliança que pudesse unir os conceitos antigos das religiões e da religião e da ciência nascida na Grécia e hoje no mundo inteiro, a ciência analisando tudo pelo seu aspecto puramente material, é uma grande força, porque alavancas significam forças. Forças que erguem, forças que promovem, forças que impulsionam o progresso. Uma revelando o conhecimento das leis físico-químicas e biológicas, e a outra revelando as leis morais. Precisava uni-las. Século XIX, o processo se inicia através de uma filosofia chamada filosofia do positivismo, de Auguste Comte, o método científico experimental. Vai levar a um grande leonês, Hippolyte Denisard de Rivail, analisar todas as comunicações esparsas, oriundas de um grande variado número de médiuns, em lugares diferentes na França. E deles, conhecimentos, ele viu por trás a ciência. E aí, usando o método experimental, ele chegou a uma conclusão dedutiva de que tudo aquilo que estava nascendo através de duas adolescentes, uma de 14 e outra de 16 anos de idade, serviria para o futuro da humanidade. Inicia todo um processo da doutrina espírita, que no dia 18 de abril de 18
1857, estava sendo publicado a primeira edição de um livro intitulado O Livro dos Espíritos, contendo somente 501 perguntas. Iniciaram ali, então, a chegada desse Paráclito, desse Espírito de verdade, esse que seria o elo, que seria a aliança, que poderia fazer com que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, pudesse aproximar da religião, que também deixaria de ser exclusivista pelo conhecimento abstrato das coisas, pudesse dar as mãos e caminhar juntas. E hoje eu tenho a felicidade, nesta noite, poder representar o pensamento espírita e poder dizer a todos vocês, amigos do Ideal Espírita, de que o único traço de união que em outro momento algum da face da terra houvera tamanho como a doutrina espírita. Por quê? A incompatibilidade que existia entre a religião e a ciência é de que a ciência só conhecia as leis da física, as leis da química, as leis da biologia. A religião só conhecia as leis morais, e ambas precisavam de alicerçar uma na outra, de se apoiar uma na outra. Por quê? Sendo assim, a doutrina espírita é a única filosofia espiritualista na face da terra. Desde os tempos de Demócrito, Leucipo, Epicuro, que são os pais da filosofia materialista, de lá até Auguste Comte, o positivismo, nunca houvera uma filosofia espiritualista. Porque a filosofia é o amor à sabedoria. Quando você ama o conhecimento, você é um filósofo. Quando você desenvolve a filosofia, é o amor que você tem ao conhecimento. É a verdade. Dizia o apóstolo João: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus, então, mandando esse Paráclito, esse seu evangelho restabelece século XIX. E hoje a doutrina espírita é justamente esse conhecimento que faltava das leis do mundo espiritual. As leis que a ciência nunca deu conta de poder comprovar. As religiões nunca deram conta de comprovar as leis que regulam o mundo espiritual. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, coloca que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, que ela não o mostra mais como antigamente, quando tudo era tirado aos domínios do sobrenatural e do maravilhoso. Mas agora, a prática precedeu a teoria. Portanto, que no século XIX, antes de nós termos a consolidação do processo que levou à doutrina espírita, nós tivemos os fenômenos espirituais de efeitos físicos. Começando em Hydesville, 1847, a família Fox, quando foi sacudida o mundo inteiro pelos fenômenos dos REPs, quando traçou a primeira comunicação legível e ostensiva do mundo espiritual com o mundo corporal, fazendo com que o mundo conhecesse, sacudindo o mundo todo, o que viria a posteriori. Então, o fenômeno que a prática precedeu a teoria, passado pouco tempo a teoria chegou, e hoje a teoria espírita está em nossas mãos, demonstrando e comprovando o mundo espiritual, comprovando a nossa origem,
a nossa natureza, a nossa destinação, as nossas relações com o mundo corporal, através do fenômeno medianímico mediúnico, a chamada mediunidade. Então, o elo que faltava era o conhecimento das leis que regem as relações entre os dois mundos. O mundo espiritual que nós vivemos, aqui ou sem o corpo físico. Nós sempre vivemos o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é o mundo do espírito. Como nós todos estamos na condição de espírito, estamos o tempo todo vivendo o mundo espiritual. Quando perdemos o corpo físico pelo fenômeno da disjunção molecular do perispírito, chamado morte, a gente permanece do jeitinho que estamos, com os mesmos hábitos, costumes, defeitos, valores, do mesmo jeito. Diz André Luiz no seu livro Nosso Lar. O que a vida começa, a morte continua. Certo? A morte não mata a vida. A morte só mata o corpo físico. Já pensou nisso? A gente acha que a morte mata a vida. A morte não vem para matar a vida. A vida é perene, a vida é antes, a vida é durante, a vida é depois. Nós somos eternos, somos imortais. Então a morte vem matar o corpo e não a vida. Com isso, a gente percebe que a doutrina espírita, ela veio comprovar por meio de provas irrecusáveis. Porque as provas são tão exatas que estão estampadas na nossa cara. Mas temos que conhecê-las. Conhecê-las. A doutrina espírita, como diz Emmanuel no prefácio do livro O Consolador, é um triângulo de forças espirituais. Triângulo. Aonde a filosofia, que é de cima para baixo, e a ciência, que está na base, estão ligadas ao plano corporal. A filosofia indaga: da onde nós viemos? Aonde a gente estava? Aliás, eu estou aqui, por que eu estou aqui? Porque tanto sofrimento na face da terra, porque a morte, porque sofro. Aliás, para onde a gente vai depois do túmulo? Que filosofia respondeu? Que conceito religioso respondeu? Que ciência respondeu? Nem Helena Blavatsky, Petrovna Blavatsky, que fundamentou a teosofia, que tem um conhecimento enorme no aspecto filosófico científico, nem ela foi capaz de poder trazer tamanho enunciado. Foi a doutrina espírita. A filosofia espiritualista, que está lá na capa de rosto do Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. É a única filosofia espiritualista da face da Terra, chama-se filosofia espírita. Porque a filosofia, ela indaga, ela questiona. Porque ela faz você questionar. Poxa, não estou entendendo. Fulano é rico, eu sou pobre. Fulano é bonito, eu sou feio. Fulano está sadio, olha lá que beleza, saradão. Eu estou doente. Por quê? Tanta enfermidade na face da terra. Por que tanta fome? Por que tanta miséria? Quem é capaz de responder isso? Que doutrina é essa? Que tem respostas para as nossas indagações? A doutrina espírita é filosofia, é ciência. Na capítulo 1 do livro A Gênese, de Allan Kardec, colocou que a doutrina não pudera vir antes do século XIX, porque se ela tivesse vindo, ela teria sido abortada. Porque o nosso conhecimento científico não era à altura de poder interpretar os fenômenos precedentes das manifestações que traria mais tarde uma filosofia e uma proposta científica, que nos culminaria a uma condição de consequências morais, que é o ângulo religioso da doutrina espírita.
Doutrina espírita não é uma religião como as demais outras religiões. Não entra no rol das religiões instituídas. O grande pensador, filósofo francês Léon Denis, no seu livro No Invisível, ele coloca que o espiritismo ele não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Quando ele deixa muito claro para nós de que a doutrina espírita será a religião científica do futuro. Religião científica do futuro. Quando nós tivermos o amadurecimento suficiente para entendermos a doutrina no seu aspecto científico, nós faremos da filosofia espírita as consequências morais, que são as respostas que nós estamos fazendo. A doutrina espírita, ela responde a qualquer um de nós em qualquer pergunta que vocês fizerem. Ela tem a resposta. Ela tem a resposta em todo o seu tratado filosófico científico. Portanto, que a doutrina espírita, ela veio trazer essa grande proposta de unir o conceito científico do passado com a religião deste momento. E nós vamos deixar de ser esses religiosos caloras, religiosos de carteirinha. A gente não vai ser um religioso de cartola e de calora, que nós somos de carteirinha. Nós seremos criaturas trazendo em nós um sentimento religioso, alicerçado em cima de uma filosofia científica, capaz de poder perceber que estamos aqui, capaz de poder perceber que nós temos que mudar as nossas condutas, nossos pensamentos, palavras e ações para atingirmos o objeto da evolução, que é o nosso crescimento espiritual. Aí a doutrina espírita será conhecida de forma diferente desse momento em que nós aqui nos encontramos. Ainda o movimento espírita de 160 e poucos anos atrás, ainda é um movimento imediatista. Ainda, quando eu falo assim, gente, ninguém aprende doutrina espírita se não estudar cientificamente a doutrina espírita. Não aprende. Você pode aprender muitas coisas, de menos a doutrina, porque a doutrina é um triângulo. E se você tirar qualquer um desses ângulos, não é mais triângulo. Viram agora? Diz o Chico Xavier, esse triângulo que nós estamos falando, se nós tirarmos o aspecto científico, nós teremos um corpo sem cérebro. Viram agora? Se nós tirarmos a filosofia desse triângulo, nós teremos um corpo sem coração. E se nós tirarmos realmente a religião, teremos um corpo sem membros. Portanto, que nós não podemos desfazer a doutrina espírita como sendo que uma interpretação racional do espiritismo existente de todos os tempos da humanidade. Item 6 da conclusão do Livro dos Espíritos. Então, meus amigos, chegamos um momento em que há uma aliança da ciência e da religião. Gratos que nós somos a essa grande oportunidade de hoje estarmos numa tribuna espírita e discutirmos com vocês qualquer assunto a nível científico. Quer relembrar a física de Newton? Vamos trabalhar em cima dela lá atrás. Mas quer trazer ela para um momento contemporâneo? Vamos falar da física mecânica quântica. Vamos falar. Porque a doutrina espírita está alicerçada em cima desses princípios científicos newtonianos e do próprio Max Planck e de Niels Bohr. Portanto, que eu tenho essa felicidade de poder dirigir a todos vocês hoje aqui nessa casa e dizer que a nossa doutrina é uma doutrina libertadora, é uma doutrina consoladora, é uma doutrina reconfortadora, mas acima de tudo é uma doutrina educadora.
porque o que ela propõe é a educação. Doutrina espírita, ela é uma proposta pedagógica do ser humano. Ela unicamente veio para nos ensinar. Porque eu digo por mim, se outras escolas religiosas não deram conta de mim, porque eu sou duro na queda, sou resistente no convencimento, eu falo para vocês de cadeira que agora que eu estou sentado, e com os meus botões que tem 6 na camisa aqui, de que a doutrina espírita deu conta de mim. Porque hoje eu estou melhor do que quando eu comecei há 49 anos atrás. E agradeço a toda a espiritualidade, agradeço o Cristo, agradeço a Deus e agradeço a todos vocês pela noite de hoje. Muita paz, muita alegria, muita luz para todos vocês. Obrigado.